Esta é a nossa 7ª aula do curso gratuito de folha de pagamento e esta aula ela é muito importante porque nós iremos falar de cálculos trabalhistas. Mas se você caiu de paraquedas aqui nesta aula, a aula 7, eu sugiro que você volte lá no início e assista desde a primeira aula, porque já foram muitos conteúdos relevantes de aplicabilidade prática para o seu dia a dia e conteúdos atuais que você vai precisar se você vai atuar ou se você já atua no departamento pessoal. Então, na aula de hoje, falaremos sobre cálculos trabalhistas. Deixa aí já reservado papel, caneta e também uma aguinha para se hidratar durante a aula aqui. Deixa a rede social aí de lado por enquanto para você ter total foco aqui na aula de hoje. Então fique comigo até o final. Novamente aqui é o canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Aqui eu trago muito conteúdo de departamento pessoal para você, com vários temas relevantes, vários temas importantes de aplicabilidade prática para o seu dia a dia e temas com muita qualidade no conteúdo para você poder se aperfeiçoar cada vez mais. E este é um curso gratuito que você está tendo acesso aqui pelo canal Foca no Departamento Pessoal. Ele é um dos cursos gratuitos que eu disponibilizo aqui, que eu estou disponibilizando aqui. Este curso é o de folha de pagamento, mas temos outros cursos aqui também, como um mini curso também de folha de pagamento, um pouquinho mais antigo, e temos um curso de departamento pessoal do zero, com vários conceitos introdutórios e importantes para você que vai atuar no departamento pessoal. Mas esse curso aqui gratuito eu trouxe com o intuito de levar o maior conhecimento possível para você sobre folha de pagamento. Mas antes de começarmos aqui o nosso conteúdo de hoje, vou te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações para você ser avisado das próximas aulas. Nós temos 2 aulas por semana com muito conteúdo relevante, às terças e às sextas, às 12 horas. Anota aí na agenda, meio-dia, terça e sexta, que você tem um encontro marcado comigo aqui no canal. E hoje iremos falar sobre cálculos trabalhistas, porque na prática do dia a dia, considerando folha de pagamento, nós temos diversos cálculos que podem ser realizados se você for trabalhar no departamento pessoal ou se você já trabalha. Quando você calcular uma folha de pagamento, você vai se deparar com N cálculos. Eu trouxe aqui vários deles para conversarmos sobre e o que você precisa observar sobre cada um, pontos relevantes e importantes sobre cada cálculo para você aplicar no dia a dia, ok? Você está lembrando deste passo a passo? Este passo a passo foi da aula 3. Se você não viu a aula 3, vou deixar aqui em cima um card para você clicar e correr lá na aula 3, porque eu trouxe um passo a passo para você calcular a folha de pagamento. E um dos passos é a conferência da folha de pagamento, que é um passo muito importante. Por quê? Quando você tem, por exemplo, a apuração no ponto que você identifica horas extras, adicional noturno, entre outros, faltas, atrasos, por exemplo, você precisa fazer a inserção desses dados no sistema ou a importação. Se porventura você faz manualmente e esquece de lançar, por exemplo, horas extras ou faltas, no momento aqui da conferência você pode identificar essa falta, dessa informação. Então você consegue identificar esses erros que porventura possam ocorrer e até mesmo erros de cálculo que o próprio sistema pode cometer devido à configuração inadequada ou atualização do sistema, ou estar utilizando uma tabela inadequada, por exemplo, para desconto de INSS. Tudo isso você consegue aqui na conferência filtrar e identificar se aquilo está certo, se não está certo, e você tem um tempo hábil para corrigir. Aí você volta aqui, identificou uma incoerência, volta, processa de novo, volta, confere.
E você faz esse ciclo aqui de conferência, processamento sempre que necessário, para só depois que estiver 100% totalmente redondinha a sua folha de pagamento da competência, que você passa para o passo seguinte, que seria o pagamento da folha. Porque imagine, se você não passa aqui pela conferência, esquece de fazer uma importação ou uma inserção de uma hora extra, por exemplo, para o empregado. Chega lá no 5º dia útil, o empregado certamente vai dar falta, vai entender que está faltando aquela hora extra ali naquele cálculo, quando você vai entregar para ele, por exemplo, o recibo de pagamento. Ele vai te falar, tá faltando aqui. Ele vai ficar desmotivado. Ele, às vezes, vai querer que você volte lá na folha de pagamento, faça o pagamento para ele, o cálculo para ele, porque ele vai querer aquele valor naquela competência. É um direito dele. Aí você tem aqui uma noção de quanto desgaste pode ser evitado se você fazer uma conferência adequada da folha de pagamento. Por que eu tô batendo na tecla aqui da conferência? Por quê? Se você não sabe sobre cálculos trabalhistas, como que você vai conferir o que o sistema está gerando? Se o sistema é configurável e às vezes você vai configurar o sistema da forma incorreta porque você não sabe, ele vai gerar cálculos incorretos. Ou se você nem insere uma informação aqui na apuração do ponto, você não sabe como que calcula, você chega aqui na conferência, você não faz também a conferência e já parte aqui para o pagamento, chega lá o empregado que identifica que está faltando. Olha que situação até desmotivadora para os empregados, porque eles não vão ter confiança mais na empresa, porque não está pagando para eles o que é devido. Isso tem uma série de consequências. Então é importante sempre que você faça a conferência e conheça os cálculos, porque é a base para você fazer a conferência. Então hoje passaremos por alguns cálculos aqui, entenderemos que cálculos, alguns deles possuem reflexos em outros, porque nada está solto assim no departamento pessoal, muitas das legislações são relacionadas, muitos dos cálculos estão relacionados com outros cálculos, com várias análises. Então é importantíssimo que você saiba exatamente o que está fazendo no dia a dia, tá? Então vamos começar aqui falando de hora extra, que é um dos cálculos que são cálculos comuns que você vai encontrar no dia a dia, que você vai se deparar com a situação. E como que você chega no número de horas extras que o empregado fez? Vou voltar aqui nesse fluxo de informações de passo a passo, na verdade, né? Vou voltar aqui nesse passo a passo que nós estudamos lá na aula 3. Aqui, quando fazemos a apuração do ponto, identificamos horas extras, faltas, atrasos ou horas não trabalhadas que aquele empregado teve, adicional noturno a ser calculado em virtude de uma hora noturna trabalhada que você identificou lá na apuração do ponto. Então, parte da apuração do ponto é essa identificação do quantitativo de hora extra, ou seja, aquela hora que o empregado trabalha que excede a jornada normal de trabalho. É sempre que você terá o cálculo de hora extra na folha de pagamento? A resposta é não. Por quê? A legislação trabalhista traz a possibilidade de banco de horas. Se você tem essa possibilidade de banco de horas implementada na sua empresa, você vai inserir essas horas excedentes da jornada de trabalho no banco de horas, que pode ter um ciclo de compensação de 6 meses, que é aquele banco de horas pactuado entre empregado e empregador, que é o de compensação semestral de 6 meses, ou você pode ter um banco de horas de compensação anual que precisa ter uma autorização, uma previsão no instrumento coletivo que abrange aquela empresa, que seria a convenção coletiva ou acordo coletivo, que também estudamos neste curso aqui gratuito, que eu expliquei a diferença de cada um deles. Se você tem situações, então, de banco de horas, seja de compensação semestral, seja de compensação anual, note que o empregado, ele excede a jornada de trabalho em um momento, mas ele compensa com folgas. E se por algum motivo você extrapola esse período de compensação de 6 meses ou de um ano, que é o ciclo do banco, e você não concede folgas para o empregado, aí você vai fazer o cálculo da hora extra. E para as empresas que não implementaram esse banco de horas ou que não podem implementar em virtude da convenção coletiva não ter autorizado, você tem o pagamento das horas extras na folha de pagamento. Para você saber o quantitativo de horas extras, como eu disse, você vai fazer a análise naquele período
lá no ponto. Aí você pode estar se perguntando, mas precisa ser, então, do primeiro ao último dia do mês? Não, porque desde 2022 tivemos a possibilidade de fazermos legalmente uma quebra no ponto, ou seja, você pode, por exemplo, fazer a análise do ponto do dia 26 de um mês ao dia 25 de outro mês. Você não precisa necessariamente fazer a análise do ponto do primeiro ao último dia do mês. Você pode fazer essa quebra a partir do dia 20, por exemplo, do dia 26 de um mês ao 25 do outro, ou de 25 de um mês a 24 do outro. Então você pode fazer essa quebra na análise do ponto, identificando, por exemplo, horas extras no período de 26 de um mês até 25 do outro e fazer o cálculo baseado nisso. Então aqui quando falamos de horas extras, você vai avaliar a quantidade que foi excedida naquela jornada normal do empregado. Se for um sistema de banco de horas, você insere essas horas, exatamente as horas excedentes, lá no banco de horas. Se não for implementado o banco de horas, se for feito pagamento das horas extras na folha de pagamento, você vai fazer o lançamento do quantitativo de horas extras na folha de pagamento, considerando que você vai ter que separar horas extras em domingos e feriados de horas extras dos outros dias da semana. Por quê? Considerando percentuais mínimos de cálculo, hora extra é 50% sobre a hora normal, além da hora normal é 50%, né, a hora extra, e domingos e feriados é 100% sobre a hora normal. Então nós temos aqui, domingos e feriados é um percentual maior do que de segunda a sábado. E considerando isso, nós temos que avaliar também qual que é o percentual trazido pela convenção coletiva, se houver, ou acordo coletivo, se houver, porque os instrumentos coletivos, eles podem majorar esse percentual de 50% ou de 100% para domingos e feriados. Ele pode sim, o instrumento coletivo, trazer essa majoração. E se ele traz uma majoração desses valores, por exemplo, 60% de segunda a sábado, nós temos que configurar no sistema para que o sistema entenda que a hora extra deve ser calculada com base em 60%. Então, esses detalhes você precisa levar para o dia a dia. Entender qual que é o percentual de cálculo aplicado naquela empresa, que pode variar de acordo com o instrumento coletivo, ou se não tem previsão no instrumento coletivo, é 50% o mínimo a ser pago da hora extra, segunda a sábado, domingos e feriados é 100%. E considerando ainda a hora extra, quando falamos de cálculo de hora extra na folha de pagamento, ele possui reflexos em outros cálculos, ou seja, quando você for fazer o cálculo de férias, de 13º e de aviso prévio, você terá médias de horas extras que serão calculadas pelo próprio sistema, que você precisa estar verificando essas médias, que são reflexos das horas extras calculadas na competência da folha de pagamento. Por exemplo, das férias durante o período aquisitivo, do 13º durante o ano corrente do 13º, aviso prévio nos 12 meses anteriores. E da SR, quando falamos de descanso semanal remunerado, elas vão ter um reflexo no descanso semanal remunerado do trabalhador. Então, além do valor da hora extra que ele recebe na folha de pagamento, ele recebe também um valor desse reflexo no descanso semanal remunerado dele. E também essas horas extras e o reflexo no DSR vai compor a base de cálculo para fazer o cálculo do valor a ser recolhido para o FGTS. Outro cálculo importante que você vai se deparar no dia a dia é o adicional noturno. O adicional noturno é o quê? Quando temos jornadas em que o empregado trabalhe no período considerado noturno pela legislação brasileira, por exemplo, para atividades urbanas, aqui vai mudar, né, de empregados rurais para empregados urbanos, mas eu trouxe aqui empregados urbanos. Quando falamos de empregados urbanos, entre 22 horas de um dia até as 5 da manhã do dia seguinte, nós temos esse horário considerado como noturno. E aqui que entra uma grande ficção jurídica que nós chamamos, uma grande confusão generalizada quando o assunto é adicional noturno. Essa parte aqui, ó. Cada hora de trabalho noturno não tem 60 minutos igual de relógio. Por exemplo, se você considerar aqui 60 minutos de relógio, é 1 hora, certo?
Você pega, entra aqui no seu relógio, ó. Entrei aqui no meu relógio. Nem tá entrando agora. Mas entrei aqui no meu relógio, ó. Tô aqui, 11h26. Perfeito, 11h26. Então, de 11 a meio-dia é 1 hora, certo? Mas quando falamos desta jornada noturna, deste trabalho desenvolvido neste horário compreendido como noturno, nós não iremos considerar cada 60 minutos como 1 hora. Cada hora, para o nosso cálculo e para cálculo da jornada trabalhada do empregado, tem que ser levado em consideração que cada 1 hora vai ter exatamente 52 minutos e 30 segundos. Isso é uma ficção jurídica, é uma hora ficta que nós chamamos. Por quê? Cada 1 hora de trabalho no horário noturno, considerando que em empregados urbanos apenas, tá? Terá uma redução. Cada 1 hora tem 52 minutos e 30 segundos. Ah, então, mas eu tenho um trabalhador que ele trabalha 8 horas, considerando de 22 até 5 da manhã, se estende até às 6. Note que, quando falamos de jornada noturna, 7 horas de trabalho de relógio correspondem a 8 horas de trabalho noturno, que é aquele compreendido entre 22 horas de um dia e até 5 horas da manhã do dia seguinte. Por quê? Se você programa uma jornada de 8 horas de trabalho contadas em relógio e o empregado trabalha aqui nesse horário noturno, esse horário compreendido como noturno, ele vai ter uma redução. Consequentemente, a jornada total do trabalhador vai ser maior. Por quê? Porque cada 1 hora não tem 60 minutos, tem menos, tem 52 minutos e 30 segundos. E nesse período, considerado como horário noturno, o empregado tem direito ao recebimento do adicional noturno. Outro ponto importante, se você tem, por exemplo, um empregado que encerra as atividades às 22 horas, note que a partir de 22 que eu tenho um horário considerado noturno. 22 é o horário que ele termina o expediente. Mas ele ultrapassou, ele fez 1 hora extra. De 22 a 23 horas é 1 hora extra que esse empregado vai fazer, certo? Mas é 1 hora extra noturna, porque além da hora extra, tem o adicional noturno a ser considerado. Mas e quando o empregado não faz horas extras e ele já trabalha mesmo em horário considerado noturno? Aí é só adicional noturno. E o adicional noturno, ele é 20% pelo menos do valor de cada hora diurna. Então o valor de cada hora diurna, 20% disso pelo menos, é o adicional noturno a ser calculado. Esse percentual pode ser majorado por instrumento coletivo, CCT ou ACT. E assim como horas extras, o adicional noturno, ele também terá reflexos em outros cálculos, como férias, 13º, aviso prévio, também tem reflexo no DSR e entra para a base de cálculo de recolhimento do FGTS. Insalubridade, esse aqui é confusão geral mesmo, porque quando falamos de insalubridade, eu sou engenheira de segurança do trabalho também, e temos também a figura do médico do trabalho. Esses dois profissionais podem identificar através de laudo de insalubridade que aquele empregado ou que aqueles empregados ou que a empresa inteira estão expostos a um agente insalubre que está previsto na NR15. Por que eu falo que é uma confusão generalizada? Aqui, quando o profissional do departamento pessoal às vezes chega lá na empresa e fala assim, tá pagando insalubridade, beleza, tem um laudo de insalubridade, alguma coisa assim? Não, a empresa está pagando porque quer. Não tem uma base legal para estar pagando insalubridade. Então aqui a gente tem que entender que a empresa só vai pagar insalubridade se assim for identificado pelo engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Por quê? Porque tem uma exposição a um agente nocivo que está especificado na NR15, que o limite de tolerância esteja excedido e não controlado por equipamentos de proteção individual, por exemplo, abafador de ruído. Nesse caso, quando eu não tenho um controle daquele agente e que ele excede o limite previsto nesta NR15, eu tenho o pagamento da insalubridade em 3 graus, mínimo, médio e máximo. Mas se atente a isso no dia a dia. Você só vai fazer o pagamento enquanto durar a exposição não controlada ou acima dos limites permitidos na NR15, e quem vai identificar isso não é o departamento pessoal de forma nenhuma,
Por quê? Isso é identificado, para fazer essa identificação dessa exposição, pode ser que você tenha ali testes químicos que vão identificar aquele agente nocivo, um teste para identificar o nível de ruído. Isso não faz parte das atividades do profissional do departamento pessoal. Por quê? É uma coisa muito técnica. E a empresa não deve, de forma nenhuma, pagar aleatoriamente insalubridade, como eu já peguei vários casos que a empresa está pagando porque ela acha que tem que pagar. Sem contar que isso encarece demais a folha de pagamento. E também, essa insalubridade, né, é uma compensação pela exposição do empregado a um agente que pode adoecê-lo. Não é legal ter insalubridade, por mais que os empregados recebam aquele valor e achem que é um valor assim muito bom para eles, não é bom, porque é uma compensação, teoricamente, por um desgaste na saúde que o trabalhador pode vir a ter ao longo dos anos, ok? Ou ao longo do tempo. E essa insalubridade, assim como hora extra adicional noturno, ela reflete em outros cálculos, como férias, 13º aviso prévio e FGTS. É importante que a gente saiba que a insalubridade, ela tem base na legislação trabalhista, ok? Não tem nada a ver com a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é legislação previdenciária, insalubridade, legislação trabalhista. Quem avalia ambos os casos é o engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, que vai identificar se aquele trabalhador XYZ está exposto ou não e qual o grau de insalubridade que deve ser pago, porque muitas vezes não precisa fazer o pagamento porque tem um controle da exposição. Aí não é necessário o pagamento, porque encarece demais a folha de pagamento e não é legal manter o trabalhador exposto a um agente que enseja uma doença futura, por exemplo. E agora eu vou te convidar para conhecer o treinamento completo, especialista em departamento pessoal, que em mais de 260 aulas eu te explico tudo sobre este assunto, inclusive, ó, isso aqui dentro do curso, tá? Isso aqui é a plataforma do aluno, os alunos têm acesso quando fazem aqui a matrícula. Tem vários módulos, como você está vendo aqui na minha tela, ó, vários módulos. Aqui, ó, na folha de pagamento que eu quero mostrar para vocês, temos aulas de adicional noturno, hora extra, reflexo de hora extra, cálculo de jornada, salário proporcional, aula de insalubridade, aula de periculosidade, aulas de acúmulo de adicionais, aulas quando temos cálculo de hora extra, considerando periculosidade ou insalubridade. Então, são várias aulas sobre este tema, além de vários outros módulos, ó, desconto de INSS, desconto de imposto de renda, inclusive tabela atual tá aqui já. Temos atualizações dos cálculos de INSS, que anualmente vai mudando, né, vai se alterando, vários exemplos de cálculo de folha de pagamento, 13º, e vai seguindo aqui vários outros, ó, rescisão contratual, férias, módulos bônus de Word, Excel, PowerPoint, orientações de carreira. Ao todo aqui, ó, 275 aulas com muito conteúdo para você se tornar um especialista. E como que você faz a matrícula neste curso completíssimo? Link aqui na descrição desta aula que você está me acompanhando pelo YouTube, tá bom? Só clicar no link e ter acesso aqui à página do curso. Você clica aqui, ó, carrinho, vai para o carrinho, faça a matrícula, que eu tenho certeza que vai ser aí um grande passo na sua carreira. Hoje temos mais de 14 mil alunos no momento da gravação aqui desta aula para o YouTube, e em todas as aulas você conta com materiais didáticos para você fazer o download, se você quiser deixar aí no seu celular, no seu e-mail, no Drive do Google, para você acessar sempre que quiser e sempre que estiver no dia a dia. Você pode acessar as aulas também quantas vezes quiser. O treinamento é 100% online e tem certificado. Fechado? Qualquer dúvida, fico aqui à disposição. Vamos continuar falando sobre os cálculos trabalhistas, que são muito importantes no seu dia a dia. E agora iremos falar de outro adicional, que é o adicional de periculosidade. Como você viu, a gente tem uma aula completa lá no curso, mas eu vou aqui trazer uma síntese do que seria a periculosidade na folha de pagamento. Diferente da insalubridade, que é a exposição a um agente nocivo que pode causar o adoecimento, a periculosidade, ela tem base na NR16 e também na CLT. E aqui é em virtude da natureza que
o trabalhador está executando as atividades, podendo acarretar a morte. Por exemplo, se eu tenho um trabalhador que trabalha em um posto de combustível, como os frentistas, por exemplo, se houver uma explosão, o risco de morte é alto. Então, neste caso, nós temos pagamento de periculosidade, ok? E também, a depender, temos outras atividades que dentro de um raio ali que é calculado, se estiver dentro de um raio de ação, por exemplo, de um explosivo ou dentro do posto de combustível, mesmo não sendo frentista, pode ser que o empregado, através de um laudo de periculosidade elaborado pelo engenheiro ou pelo médico, identifique que esse profissional tem direito à periculosidade devido a estar naquele ambiente que pode acarretar uma morte em virtude ali, né, de, por exemplo, uma explosão, um risco elétrico. Isso é avaliado. Ou se eu tenho uma loja de conveniência dentro de um posto de combustível muito próximo ali dos frentistas, pode ser que a pessoa que está trabalhando lá na loja também receba a periculosidade. Isso é avaliado, tá? Caso a caso, mas nós temos hoje vigias que trabalham ali, por exemplo, seguranças, têm direito adicional de periculosidade. Temos também os frentistas de postos de combustível, quem trabalha com eletricidade, a depender do caso. Motoboys, né? Quando você contrata um motoboy, também ele terá direito ao adicional de periculosidade. E aqui, quando falamos desse adicional de periculosidade, assim como outros, ele vai refletir nos cálculos de férias, 13º aviso prévio e tem recolhimento de FGTS sobre a periculosidade, ok? Lá na CLT, nos artigos, deixa eu dar uma olhada aqui que eu vou te mostrar. Para você acessar a CLT, ó, vem CLT Planalto. Vou te mostrar aqui o artigo na íntegra, para você ver como que o curso é de qualidade aqui, é gratuito de qualidade para você. Ó, artigo 193 da CLT. Vamos lá. Aqui, ó, isso mesmo, ó. Artigo 193. Consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, que seria a NR16, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho impliquem risco acentuado em virtude de exposição aqui, ó, permanente. Essa palavra é muito importante para nós da engenharia de segurança do trabalho, né? Porque a exposição tem que ser permanente a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E aqui temos que o trabalho em condições de periculosidade assegura um adicional de 30% sobre salário, ok? 30% sobre salário. E também são consideradas atividades perigosas as atividades do trabalhador com motocicleta, que é um motoboy mesmo. Então aqui, artigo 193 da CLT para periculosidade, artigo 192 para insalubridade. Viu como a gente mostra o ouro aqui? A gente foi lá na CLT, são esses dois artigos, insalubridade e periculosidade, além das NRs que eu mencionei. Insalubridade, NR15, periculosidade, NR16. Outro cálculo importantíssimo na folha de pagamento são as faltas. Essas faltas são aquelas faltas injustificadas, ou seja, que não tem um parâmetro na legislação trabalhista para que o empregado falte e que não tem um prejuízo de salário. Por quê? Nós temos faltas justificadas, que é aquelas em que o empregado falta e não tem prejuízo no salário dele, na remuneração. Neste caso, nós temos que fazer um abono dos dias que são considerados como faltas justificadas. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma licença em virtude de casamento, 3 dias de licença em virtude de casamento, você vai no sistema, o empregado vai estar aparecendo lá na apuração do ponto, falta, porque ele não foi trabalhar. Aí você vai lá e faz o abono, faz uma justificativa abonando o dia, informando essa licença em virtude de casamento ou licença gala. Há várias outras no artigo 473 da CLT. Então, são várias as situações que o empregado pode deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo do salário. Mas se temos alguma situação não prevista na legislação, por exemplo, o falecimento de um primo. O falecimento de um primo é uma coisa que para o empregado ir trabalhar, às vezes é um primo que mora com ele ou primo de infância. É uma situação justificada
mas não justificável perante a legislação trabalhista. Ou seja, o empregado não está faltando porque ele quer. O empregado, ele faltou, vai ter o desconto porque não tem uma previsão legal na legislação trabalhista para abonar. Diferente, às vezes, do empregado que, por exemplo, não vai trabalhar porque não quer. Aí temos várias situações no dia a dia. Mas eu quero que você saia daqui sabendo aqui. Você pode ter na folha de pagamento desconto de dia ou de dias referente a faltas. Essas faltas são injustificadas, porque se você tem falta justificada, você não vai descontar, ok? Você vai ter aí em mente qual que são essas faltas justificadas, como as do artigo 473 ou advindas de uma convenção coletiva ou acordo coletivo. Você identifica na prática, essa falta que o empregado teve está enquadrada em uma falta justificada? Está, perfeito. Você vai e não desconta o dia, você vai abonar o dia, você vai justificar lá no registro de ponto, informando que é uma falta em virtude de X, Y, Z, é justificado. Então, a apuração não vai considerar aquele dia como falta, mas se for injustificada, você vai ter o desconto aí a ser calculado na folha de pagamento. E horas não trabalhadas, a mesma coisa. Se você não tem uma justificativa para o empregado, por exemplo, não trabalhar metade do dia, você vai descontar essas horas não trabalhadas. Por quê? O empregado aqui, a lógica da hora não trabalhada é que ele não cumpriu a jornada diária de trabalho. Ou ele saiu mais cedo, ou ele chegou mais tarde, ou ele retornou do intervalo de repouso e alimentação, por exemplo, o horário do almoço mais tarde. Então, se eu não tenho uma justificativa na legislação, eu vou descontar essas horas ou esses minutos não trabalhados. Há possibilidade dessas horas serem justificadas. Por exemplo, um atestado médico que o médico dá um atestado parcial, metade do dia, por exemplo. Então, essas horas que o empregado não trabalhou, eu vou justificá-las porque eu tenho um atestado e não vou descontá-las. Mas se eu tenho uma hora que não foi trabalhada ou um minuto e eu não tenho uma justificativa na legislação, eu vou descontar essas horas ou esses minutos. E isso tudo vem lá da apuração do ponto. E essas horas não trabalhadas ou essa falta injustificada, ambas injustificadas, faltas e horas não trabalhadas, tem como consequência o desconto do valor do descanso semanal remunerado. O que é um descanso semanal remunerado? Todo empregado, ele trabalha 6 dias no máximo e tem um dia de descanso. Por exemplo, o empregado trabalha de segunda a sábado, segunda a sexta, 8 horas e 4 horas no sábado. O domingo, ele descansa. O domingo, ele não vai trabalhar. Mas se eu tenho falta ou se eu tenho horas ou minutos não trabalhados, eu posso fazer o desconto do valor desse dia de descanso. Eu tenho desconto do valor, ok? Porque eu tenho um desconto aqui do DSR, que é uma consequência que o empregado tem em virtude de uma falta ou de uma hora não trabalhada, ambas injustificadas. E também é considerado um descanso semanal remunerado feriados municipais, estaduais ou federais. Então, por exemplo, se eu tenho um empregado que não trabalhou hoje porque é um feriado, não vou descontar dele esse feriado. É um feriado, entendeu? Ele vai manter normal, receber aquele dia, porque é um feriado ou municipal, onde ele se encontra, né? Ou estadual ou é federal. Aí eu não desconto um feriado, mas eu desconto o dia do DSR, que é o descanso semanal remunerado, do empregado que não cumpre a jornada integral da semana anterior, seja por falta ou por atrasos. Eu tenho também na folha de pagamento desconto de INSS, ou seja, todo empregado ele é um contribuinte compulsório do regime geral da Previdência Social. O empregado não vai chegar para você, mesmo que chegue para você e fale assim, olha, não desconta meu INSS que eu não quero contribuir com isso, porque eu não vou aposentar mesmo. Pra gente, pouco importa. Por quê? Temos que fazer o desconto do INSS e observar também o teto, porque tem um teto de desconto do INSS e se há múltiplos vínculos, se o empregado trabalha para outro empregador, se não excede esse teto, então tudo isso tem que ser avaliado. Mas aqui o ponto que eu quero que você saia sabendo é que INSS é desconto compulsório, o empregado não tem o direito, ele não tem o direito de falar assim, olha, não desconta porque eu não quero. Pra gente pouco importa essa informação, é descontado o INSS de qualquer jeito, porque é compulsório e está lá na lei. E você tem que observar também que para fazer o desconto de INSS,
você precisa entender qual que é a tabela vigente no momento do cálculo. E ainda temos o outro desconto, que esse aqui não tem limite. É o infinito e além, como eu sempre falo, porque imposto de renda, quanto mais você ganha, mais você paga. O desconto de imposto de renda, ele vai ser efetuado a depender, tá, da tabela vigente, se o empregado está isento ou não. Nós temos uma tabela de imposto de renda que foi utilizada, por anos. Desde 4 de 2014 a 4 de 2023, utilizávamos uma única tabela para o cálculo, estava totalmente defasada, mas hoje utilizamos outra tabela que foi publicada através de medida provisória, que está válida a partir de maio de 2023. Como é uma medida provisória, teremos que esperar as cenas aí dos próximos capítulos. Outro ponto importante aqui também sobre imposto de renda é que alguns empregados estarão isentos, não são todos os empregados que terão esse desconto de imposto de renda, mas quanto mais se ganha, mais se desconta, não há um limite. E considerando folha de pagamento, só fazemos os descontos se o imposto de renda gerado for um valor de desconto maior que R$10, ele vai ser efetuado. E ainda temos outro desconto importante, que é o desconto de Vale Transporte. O empregador, ele participa nos gastos do Vale Transporte deste empregado na parcela que excede 6% do salário base do empregado, ou seja, o empregado arca com 6% do salário a título de Vale Transporte e o empregador vai arcar com o restante. E o Vale Transporte é um benefício antecipado. Por exemplo, se o empregado vai trabalhar no mês de junho, então no finalzinho lá do mês de maio, já tem que estar disponível aquele valor, por exemplo, num cartão que ele utiliza em forma de ticket, para que no primeiro dia útil de trabalho de junho, este empregado tenha esse Vale Transporte para ir e voltar ao trabalho. Adiantamento salarial. Adiantamento salarial é outro cálculo que você pode se deparar na folha de pagamento. Nós vimos na aula 5 que tem a possibilidade desse adiantamento salarial ser realizado e algumas convenções coletivas trazem essa obrigatoriedade. Por exemplo, o adiantamento de junho tem que ser pago até o dia 20. Por quê? Na convenção coletiva está especificado que todo mês tem que fazer um adiantamento até o dia 20. Então, esse adiantamento, ele vai descontando na folha de pagamento. Trouxe até um exemplo aqui de cálculo para você entender como que funciona. Imagine que nessa situação aqui nós calculamos 40% de adiantamento para este empregado, porque a convenção coletiva trouxe essa obrigatoriedade, adiantamento salarial a ser pago até o dia 20 de cada mês, considerando 40% do salário base. Nossa referência aqui é 40% do salário base, que gerou um valor de R$ 442 como adiantamento. Aí, quando calculamos a folha de pagamento, um pulo do gato aqui que você tem que saber, né, é que virá o salário inteiro daquele empregado naquele mês e virá descontando o valor do adiantamento, porque é um adiantamento. Se aqui nós concedemos, por exemplo, até o dia 20, chega lá no quinto dia útil, você tem que descontar o que você já pagou de adiantamento, porque você adiantou o salário para o empregado. Isso tudo e muito mais nós estudamos com profundidade lá no curso completo especialista em departamento pessoal. Essa aula já ficou gigantesca, mas eu quis trazer aqui muito conhecimento para você sobre cálculos trabalhistas, e o que você precisa agora é entender como que ele funciona na prática, como que se dá o cálculo. Eu não trouxe aqui neste mini curso gratuito, mas no curso completo, especialista em departamento pessoal, você tem nas aulas de folha de pagamento toda a base legal e de cálculo, ok? São aulas muito completas que você vai ter acesso à fórmula, à legislação e à aplicação no dia a dia, que isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante para você que atua aí no departamento pessoal. Conheça o curso completo, o link está aqui na descrição desta aula. E na próxima, nós iremos falar de acidente do trabalho e licença maternidade, pontos importantes sobre afastamentos do trabalho, considerando esses dois, que você precisa analisar na sua folha de pagamento. Então, até a próxima aula aí. Tchau, tchau!